Olá pessoal, eu sou a doutora Cristiane Gonzaga, dermatologista, e eu ajudo você a se livrar das manchas no rosto, em especial o melasma. Bom, aqui nesse canal eu respondo as dúvidas dos seguidores lá do meu perfil do Instagram, Melasma Tratamento. E toda quinta-feira eu posto aqui vídeos novos. Então, é uma boa oportunidade de você fazer a sua pergunta e, é claro, conseguir se livrar dessa mancha que é o melasma. Bem, vamos para a primeira pergunta, que é uma pergunta que é dúvida de muitas das mulheres. E a seguidora fala assim: doutora, o melasma tem a ver com anticoncepcional? Bom, muitas das pessoas já sabem, mas eu vou explicar assim mais a fundo sobre o uso do anticoncepcional e a sua relação com o melasma. Bom, o melasma é aquela mancha que incomoda demais, né? Especialmente as mulheres. E por que especialmente as mulheres? Porque é muito mais comum em mulheres do que homens. Estima-se assim, mais ou menos que as mulheres brasileiras, elas sofrem com o melasma, né? Elas são acometidas de 15 a 35% das mulheres na nossa população. É um número muito alto. E um dos gatilhos, um dos fatores que está no desenvolvimento, que está na formação dessa mancha, que é uma mancha principalmente no rosto, é mais comum no rosto, essa mancha do melasma, ele está muito ligado ao estrogênio, a hormônios, né? E o estrogênio é um hormônio feminino e é por isso que uma das explicações para que o melasma surja, apareça mais em mulheres é a questão hormonal. Então nós temos muito estrogênio, nós temos uma pele miscigenada, que é uma outra questão, que é um terreno fértil para o melasma. Então essa combinação é uma combinação que pode sim futuramente dar melasma. E o anticoncepcional nada mais é do que uma combinação de hormônios e também tem o estrogênio na sua composição. Então tem anticoncepcional que tem estrogênio com progesterona, tem outros que só tem progesterona, e essa casadinha, essa combinação também provoca melasma. Então é por isso que as mulheres tanto sofrem. O estrogênio, já se tem estudos que na mancha do melasma existem receptores de estrogênio. O que são receptores? São uma espécie de chavinhas, é como se fosse um cofre e uma chave. Ali na pele do melasma tem o cofre e o estrogênio é a chave para abrir esse cofre e assim para pigmentar a sua pele, para escurecer a sua pele, para formar o melasma. Então, muitas das pessoas falam: doutora, então eu tomo um anticoncepcional há anos. Quer dizer que se eu suspender o anticoncepcional, muitas das pessoas perguntam, né, as pacientes, seguidoras, se eu suspender o anticoncepcional, o meu melasma vai melhorar? Essa foi até uma pergunta que eu respondi em alguns vídeos atrás. Quando você usa anticoncepcional por muitos anos, acaba que o seu organismo se equilibra, né, naquele estado hormonal. E quando você retira, nós pensamos, a tendência é o que o seu melasma melhore, mas às vezes isso não acontece e acaba sendo uma frustração para a pessoa que tem melasma e usa anticoncepcional por muitos anos. Porém, se você está pensando em iniciar um anticoncepcional, você tem que ter muita atenção, porque ele é um dos fatores agravantes, principalmente se você tem os receptores em excesso na mancha do seu melasma. Não é todas as mulheres que têm um grande número de cofrinhos, né, de receptores, não é uma grande, todas as mulheres, não é 100%, mas a gente observa que muitas têm. Então, se você começa a usar o anticoncepcional e, por exemplo, você já tem uma tendência familiar para o melasma, a sua mãe tem melasma, ou a tia, ou a avó,
significa que você tem chance também de ter melasma. E se você coloca esse gatilho, esse fator, complementa mais ainda a sua chance de ter melasma. Então, quando essa seguidora fala aqui pra mim, pergunta pra mim se tem a ver com anticoncepcional, sim, tem a ver com anticoncepcional. Então, nós devemos ter esse cuidado sobre a questão do anticoncepcional hormonal. E qual é a outra opção que existe, né? Porque nós médicos temos que dar uma opção para paciente, porque às vezes é necessário realmente usar um método anticonceptivo, né? Na maioria das vezes é necessário. E aí a gente começa a ter um papo junto com o ginecologista, fazer uma abordagem multidisciplinar e geralmente o que eu indico é que você use um anticoncepcional não hormonal, como por exemplo um DIU não hormonal, o DIU de cobre, o DIU de prata. Não use o hormônio em si, a pílula em si. Então, assim, é uma questão às vezes muito complicada, né? O uso do anticoncepcional, porque às vezes realmente é necessária, mas temos que estar alerta a isso. Principalmente hoje em dia, que as adolescentes, as nossas adolescentes, uma mulher mais jovem, ela começa muito cedo o uso do anticoncepcional. Então isso tem que ser visto a longo prazo para que a sua pele não adquira o melasma. E o melasma é uma doença crônica, é uma mancha crônica de pele que uma vez tendo, você tem que tratar de uma forma bem enérgica, você tem que seguir o tratamento para o resto da vida para que você tenha um controle dessa mancha. Bom, espero aí ter contribuído para essa seguidora, né? É uma pergunta que muitas têm dúvidas e já selecionei até uma outra pergunta sobre o anticoncepcional também, eu acho que ainda nesse vídeo. Vamos lá. A segunda pergunta da seguidora, ela fala o seguinte, essa seguidora ela tá sempre perguntando, já conheço ela. Ela fala, além de usar o protetor físico, tenho que usar o protetor no corpo todo? Bom, vamos lá. O melhor protetor para o melasma que eu indico é o protetor físico, é o protetor mineral, porque ele vai bloquear todo o espectro da radiação, inclusive as radiações que são mais importantes na formação da mancha, do melasma. Então ele vai bloquear a luz visível e a radiação UVA. Sempre que você for à praia, você deve sim aplicar o protetor no corpo, porque uma vez que você bronzeia a sua pele, o seu melasma vai tender a piorar também, se ele não estiver num nível de controle bem acirrado. É claro que isso quer dizer assim, doutora, eu nunca mais vou me bronzear na vida, eu nunca mais posso pegar sol na vida. Não é isso. Quando você tem o controle realmente definitivo do melasma, quando você consegue controlar essa mancha, você vai poder sim se expor ao sol, mas não bronzear, não ter aquela marquinha de biquíni. E é por isso que o uso do protetor solar no corpo é muito importante, principalmente na fase que você ainda está com essa mancha sem controle, principalmente na fase que você ainda está em tratamento. Depois que você controlou a sua mancha, depois que você já tem o controle nas mãos, aquele controle que eu falo, eu tenho o meu controle na mão, eu sei quando a mancha ela pode piorar, eu já conheço os gatilhos do meu organismo para isso, aí sim você pode tomar o sol, mas sempre com proteção, tá? Nunca vai deixar de ter uma proteção porque é uma prevenção. E quando você for à praia, piscina, se expor, fazendo uma atividade ao ar livre, você deve sim usar o protetor solar. Agora, no corpo. Agora, no seu dia a dia, você indo para o trabalho, né? Se você trabalha num ambiente fechado, escritório, se você coloca um blazer, você não precisa usar o protetor solar no dia a dia. Salvo se você trabalha, na verdade, por exemplo, na praia, né? Muitas das pessoas também trabalham na praia. Se você trabalha na praia, você vai ter que usar a proteção solar, usar uma camisa UV, usar roupas também que protejam a radiação na sua pele para que o seu melasma não piore, tá bom?
bom? Então isso é importante, isso é uma questão assim, de muitas dúvidas, essa questão do protetor solar no corpo. Mas realmente no dia a dia você não precisa usar. A terceira pergunta qual a sua opinião sobre o clareador Blancy TX? Bom, o Blancy TX ele é um clareador que eu considero um bom clareador. Ele é um clareador leve para uma fase de manutenção. Agora eu quero dizer assim, quero colocar uma ressalva. Nem o melasma ele é uma mancha que ele é totalmente diferente de uma pessoa para outra, tá? Existem assim 48 mecanismos de ação descritos na formação do melasma. É uma mancha no rosto muito mais complexa. Não é apenas uma sujeirinha na pele, não é apenas uma questão estética, é uma doença de pele, é uma doença inflamatória de pele. Algumas pessoas têm tais e tais e tais fatores agravantes, outras têm outros fatores agravantes. Então assim, é muito mais do que a gente consegue observar a olho nu. E é por isso que existem até algumas fotografias, que eu inclusive tenho na clínica, algumas fotografias que nós fazemos as fotografias e faz um screening, faz um raio-x da pele. E ali a gente consegue ver a inflamação do melasma, a questão dos vasinhos. Tem melasma que tem muito vasinho, né? E esses vasinhos, eles provocam mais ainda inflamação na pele. Então, um melasma é diferente do outro. Existem inúmeros cremes clareadores, inclusive o Blancy TX. Eu gosto do Blancy TX, ele tem um ácido tranexâmico, que realmente o ácido tranexâmico hoje em dia é um clareador que atua em vários mecanismos da formação da mancha. Então o ácido tranexâmico é muito válido ser usado e o Blancy TX tem esse clareador. Entretanto, por ser um bom clareador não significa que ele vai funcionar da mesma forma em todas as pessoas, em todos os tipos de melasma. Porque o melasma é diferente de uma pessoa para outra. Tem melasmas que são mais vascularizados, tem mais vasinhos, como eu falei. Tem melasma que é mais pigmentado do que outros. Tem melasma na pele mais clara, tem melasma na pele morena. Tem melasma que já está numa camada mais profunda da pele. Então, assim, o resultado de um creme clareador, ele não é igual para todo mundo. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas, às vezes, se decepcionam com algum creme que compra. Pode ser que o seu melasma seja um melasma mais superficial, mais brando, tem ainda há pouco tempo, se formou há 1, 2 anos atrás, e aí você tem mais facilidade de clarear com um produto, com um clareador mais leve. Mas tem pacientes, tem pessoas que tem um melasma de muitos anos, um melasma que já foi muito tratado e já foi muito realizado peelings, e o peeling vai descamando e ao mesmo tempo que descama a pele, vai aprofundando algum pigmento e ele vai caindo na derme, na camada mais profunda da pele. Aí pode ser que esse melasma não tenha o mesmo resultado como o Blancy TX. Então, quando isso assim, é algo que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender, né? E aí sempre me perguntam, mas qual que eu sempre falo aqui que eu também tenho melasma, mas eu consegui controlar a minha mancha de uma forma definitiva, porque há muitos anos o meu melasma ele não piora, ele é estacionado e hoje eu consigo aplicar um filtro solar que não parece que eu tenho melasma, uma maquiagem que não parece que eu tenho melasma, já não me incomoda mais, né? E acaba que as pessoas ficam perguntando, doutora, mas qual o seu tratamento? Aquilo que você fez na sua pele que resolveu? Qual o creme que você usa que resolveu? Então, o creme que eu uso, o tratamento que eu fiz, resolveu para mim. É por isso que a avaliação médica, você realmente estar com um profissional que entenda da mancha, é muito importante. Porque até o tratamento tem que ser direcionado de uma forma personalizada. E é por isso que eu estou aqui no canal do YouTube para esclarecer exatamente essas questões, que são questões muitíssimo importantes para que você realmente tenha esse controle definitivo do melasma.
Foi ótima essa pergunta sobre o Blanche TX e isso, na verdade, se aplica a qualquer outro clareador. Porque sabe aquelas soluções milagrosas da internet? Aquele creme que é mais baratinho da internet, ou até aquele creme que é caro, mas que aí você compra sem uma orientação médica, né? Funcionou para sua amiga, mas não funcionou para você. Por que não funcionou para você? Porque o seu melasma tem outros mecanismos de formação. O seu melasma tem outros fatores agravantes, você tem outro estilo de vida. Até o estilo de vida impacta no melasma. Por exemplo, tem pessoas super estressadas que têm aumento de cortisol, que é um hormônio do estresse e que o melasma piora. Tem pessoas que dormem mal e quando você dorme mal, o seu cortisol também está elevado e o seu melasma piora. Então tem múltiplas abordagens também no melasma. Quando vem um paciente com melasma, eu tenho que avaliar como é a vida desse paciente, qual é o grau de estresse desse paciente, aonde esse paciente trabalha, qual a sua exposição solar, qual a sua história familiar em relação ao melasma. Isso tudo influencia, não é tão simples tratar, mas eu sou convicta que não é simples tratar, mas que existe uma solução duradoura e até você pode chegar ao controle definitivo do melasma. Então acho que essa é a principal mensagem que eu trago aqui para o canal do YouTube. Vamos lá. Teve um stories que eu fiz lá no Melasma Tratamento, nesse perfil do Instagram, que até convido vocês, você que ainda não está lá nesse perfil, convido vocês a participarem desse perfil. E eu falei sobre essas questões todas dos gatilhos, dos fatores, né, agravantes do melasma. E essa pergunta é exatamente sobre isso. Ela pergunta assim, que antibióticos prejudicam o tratamento do melasma? Eu falei que algumas medicações favorecem o melasma. E uma dessas medicações são antibióticos. E aqui eu vou mencionar um antibiótico que pode sim piorar o seu melasma, pode sim agravar o seu melasma e até pode prejudicar o tratamento do seu melasma, sim, se você não estiver cuidando bem, né, os cuidados em casa, que é a tetraciclina. A tetraciclina é uma medicação muito usada por nós, dermatologistas. Existem alguns derivados de tetraciclina, como a limeciclina, por exemplo, que nós utilizamos muito para acne. Então, a tetraciclina e os seus derivados é uma medicação, é um antibiótico que deixa a pele sensibilizada. A gente chama de medicação fotossensibilizante. E essa medicação deixa a pele mais fina e mais ávida a reações quando você está exposta ao sol. Então, quando você toma esse tipo de antibiótico, você deve evitar ao máximo ao sol. Você deve usar o protetor solar de uma forma mais intensa, mais enérgica, para que o seu melasma não piore. A pele fica mais sensível. E a pele ficando mais sensível, a pele fica mais propensa a manchar. E se você tem melasma, fica mais propensa ainda a piorar o seu melasma. Então existem essas coisas assim, essas particularidades, né, no tratamento do melasma que nós temos que orientar os pacientes que estão usando algumas medicações, dentre elas a tetraciclina. Não sei se vocês sabiam disso, hein? Se vocês não sabiam, coloca aqui nos comentários, porque esse canal é exatamente para isso. É para informar, e quanto mais informação você tem, melhor, né? Mais chance você vai ter de ter esse controle definitivo do melasma. Você já vai prestar atenção, olha, eu estou usando um antibiótico que é derivado da tetraciclina, não vou esquecer de usar o meu protetor solar, não vou esquecer de tomar meu protetor solar oral, os antioxidantes tópicos, a vitamina C, e aí você vai prestar muito mais atenção no seu tratamento e mais chances de você ter esse controle definitivo. E a outra pergunta é, meu melasma é dérmico e eu tenho a pele muito oleosa, daí não sei o que devo usar. Foi muito boa essa pergunta, porque ela fala do melasma dérmico.
Derme é a última camada da pele, né? A derme profunda, a derme média são as camadas são as últimas camadas da pele, e ali na derme pode ter pigmento do melasma. Então, o melasma dérmico é aquele melasma mais profundo. Mas eu vou contar para vocês que hoje em dia todo melasma ele deve ser tratado, ele deve ser visto como um melasma dérmico, como um melasma profundo. Sabe aquela divisão que muitos de vocês possivelmente que já estudam melasma, né, que já procuram informação que tem melasma, porque quem tem melasma gosta de estudar, né, de participar de toda a informação que tem melasma para aprender mais. Então, possivelmente, você sabe dessa divisão do melasma superficial e melasma profundo. E o melasma profundo é o melasma dérmico, que é o melasma que tem mais dificuldade de sair, que o tratamento tem que ser um tratamento mais intenso, que os seus cuidados têm que ser redobrados, né? O melasma superficial seria um melasma mais fácil de sair. Mas hoje em dia, do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico, nós entendemos que todo melasma deve ser considerado como dérmico. A gente não, do ponto de vista clínico, a gente não pode mais, a gente não devemos mais fazer essa classificação. Por quê? Porque inclusive durante tratamentos do melasma, né, como os peelings, você acaba descamando a sua pele para aquele pigmento superficial sair, e algum pigmento ele aprofunda e ele vira melasma dérmico. Então nós temos que ter muita atenção nessa questão. E aí essa seguidora fala que não sabe o que fazer porque a pele é oleosa e o melasma dela é dérmico. E aí eu vou sugerir que você tem que tratar com certeza um melasma profundo, um melasma mais resistente. Você vai ter que clarear com algum tratamento em clínica dermatológica, porque na clínica existem tecnologias, existem lasers que você consegue chegar até a camada profunda da pele para limpar esse pigmento que está lá dentro da pele de forma mais profunda, né? Porque os tratamentos dermatológicos eles vêm em níveis. Um peeling, por exemplo, é um peeling para melasma, ele tem que ser um peeling mais superficial, ele não pode ser um peeling profundo de forma nenhuma, porque pode dar o efeito rebote. Então acaba que nós preferimos usar o laser para tirar esse pigmento lá na derme profunda, seria a melhor forma de tirar esse pigmento. Mas depois que tratou, depois que clareou esse melasma mais resistente, esse melasma profundo, o que você deve fazer é estar atenta para conseguir fazer o controle definitivo e a sua mancha não voltar mais. E aí esse controle definitivo, esse controle que são os seus hábitos que tem que ser revistos, o creme clareador que você aplica, a forma que você aplica o filtro solar, o seu dia a dia. Sabe aquele básico que é óbvio? O básico que é óbvio leva ao controle definitivo do melasma. Aí sim é a hora de você estar atenta a todas as informações para que o seu melasma não volte. Porque a grande sacada do melasma, do tratamento do melasma, é que provavelmente todo melasma que é bem tratado, que é tratado da forma correta, que é acompanhado pelo médico dermatologista, ele vai clarear. Agora, manter essa pele clara que é a grande questão. E é por isso que eu tô aqui e é isso que eu quero ensinar vocês, a manter a sua pele clara. Porque como eu falei anteriormente na pergunta passada, nem todo melasma é igual. Vai ter melasma que não vai precisar de um tratamento em clínica, que não vai precisar de um laser, que não vai precisar de um peeling ou qualquer outro tratamento que você escolha com o seu médico dermatologista. Mas vai ter melasma que vai precisar de um tratamento em clínica. Mas todas as duas situações, todos vão precisar de um controle em casa. E esse controle é você quem faz. E é por isso que eu falo, 50% do tratamento, olha, tá na mão do médico,
mas 50% do tratamento, os outros 50% está na sua mão, que é paciente, que tem a mancha do melasma, que é seguidor, que tem a mancha do melasma, tá? E quanto à oleosidade da pele, tem sim como você associar o cuidado do seu melasma com a oleosidade da sua pele. Então, procure um dermatologista ou vai no seu dermatologista, conversa com ele que vai te dar uma solução sim, porque é possível tratar as duas condições. Eu sempre falo, quem trata melasma está rejuvenescendo a pele, porque o tratamento do melasma também traz rejuvenescimento para a pele. Também conseguimos controlar a oleosidade da pele. Então, só é seguir à risca o tratamento, só é procurar um bom profissional que você vai conseguir sim ter esse controle definitivo e vai conseguir sim controlar a oleosidade da pele. E a última perguntinha selecionada é: filtro ou protetor, qual a diferença? Vocês sabem qual a diferença entre filtro solar e protetor solar? Eu até já fiz um vídeo sobre isso. Na verdade, quando a gente fala assim, eu estou aplicando meu filtro solar, vou aplicar meu protetor solar, acaba que nós estamos nos referindo à mesma coisa, né? Que é o protetor solar, né? Às vezes eu também falo filtro e protetor, mas de uma forma assim, mais didática, né? Para você saber direitinho, o filtro solar é uma substância. Geralmente no protetor solar, que é o pote do protetor, ele tem ali um creme ou uma loção ou um sérum. Aquele creme, loção ou sérum tem uma associação de ativos filtrantes. Ele tem uma associação de filtros solares. Então, quando o filtro solar é um ativo, agora o protetor solar é uma combinação de ativos e essa combinação de ativos é que você aplica no rosto. Então é só uma maneira assim didática em termos de estudos científicos, nós médicos falando em congressos, a gente se refere ao filtro solar, ao sistema filtrante, e ao protetor solar é o creme em si. De uma forma prática, para você que é seguidor, para você que é paciente aqui da clínica, é a mesma coisa, né? Não tem diferença. E até eu mesmo falo, vou aplicar meu filtro solar, na verdade eu estou me referindo ao protetor, porque filtro é só a substância ativa. Bem, gente, se vocês curtiram esse vídeo, se vocês gostaram, se eu conseguir tirar a sua dúvida, faz o seguinte: compartilhe esse vídeo com alguma amiga que também tem melasma e que precisa dessas informações, porque aí mais pessoas serão impactadas com isso e eu vou poder ajudar mais e mais pessoas com melasma, porque o meu objetivo é que realmente vocês consigam alcançar esse controle definitivo dessa mancha que tanto abala a autoestima de todas nós, não é verdade? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima quinta-feira com vídeos novos.